19º erro, pessoal. 19º é não iniciar uma investigação pelos modos de falha já conhecidos e dispostos pelo plano de controle. Então isso é muito típico, por exemplo, para a gente reduzir scrap, para a gente reduzir refúgio. Então eu quero partir para a melhoria, eu quero reduzir um determinado refúgio, uma determinada má qualidade, um determinado scrap, e eu já quero descobrir alguma variável que deva estar influenciando, sem antes checar aquela que eu já conheço, que já está nos meus documentos, que já está no meu plano de controle. Eu tenho que saber se a partir daquela lá, as pessoas envolvidas elas estão realmente fazendo. Então quando a gente não para pensar um pouquinho e analisar se pelo menos aquilo que eu já tenho em mãos eu estou fazendo bem ou não, eu cometo um grande erro e um trabalho a mais, muitas vezes sem necessidade. Eu estou cansado de ver isso, pessoal. Então o que eu estou querendo dizer a você? Muitas vezes, quando a gente faz um projeto de melhoria, algumas outras pessoas da empresa que passaram por ela e deixaram o seu legado e já realizaram algum trabalho de melhoria, elas vão deixar, depois desse trabalho de melhoria, o seu processo padronizado, ou seja, os seus controles, os seus procedimentos, o seu plano de controle, o plano técnico de processo, algum documento que mostre na operação que deve ser controlado, que deve ser padronizado. Então, é função da supervisão, é função da liderança fazer com que esses controles que foram deixados pela padronização dos processos que sejam cumpridos. E muitas vezes a gente não dá muita bola para isso, né? Muitas vezes as empresas não têm um processo padronizado de auditoria interna para checar se aquele documento está sendo executado ou não. E aonde a coisa começa a degringolar. Então é função do supervisor ter o seu planejamento para que pelo menos uma vez por dia, entre líder, supervisor e coordenador, façam auditorias em processos crônicos para verificar se realmente os seus controles estão sendo bem implementados ou não. Então o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes quando esse processo de SDCA não acontece, faz com que o processo se deteriore e realmente a coisa comece a degringolar. Então o que é necessário, pessoal? É necessário que realmente seja checado esse ciclo chamado SDCA. É necessário que eu tenha realmente certeza que aqueles padrões estejam sendo executados. Então, geralmente, quando acontece isso, eu tenho um problema ou no meu procedimento, ele não está tão robusto, as pessoas não estão sendo bem treinadas, ou elas não estão sendo executadas. Então, a dica que eu dou é que quando você for fazer algum tipo de melhoria no seu processo em relação a scrap, antes de procurar qualquer variável nova que pode estar influenciando, olhe aquelas que você deveria controlar. Olha aquelas que o seu pessoal realmente deveria checar hora a hora, naquela frequência que está determinada na sua documentação. Então, verifique quais são os documentos em relação àquela operação, quais são os procedimentos, quais são os planos de controle, o plano técnico de processo, estude, tenha certeza quais são. Verifique se esses procedimentos eles estão sendo seguidos, se as pessoas... Antes de mais nada, se as pessoas conhecem, se elas foram treinadas. O D é a execução. Faça um diagnóstico para verificar se as pessoas executam aquele plano de controle ou aquele plano de controle, aquele procedimento só está lá para enfeitar. Okay? Então verifique se ela entende, se ela compreende e se ela executa. Se ela não executa, o porquê. Porque a partir do momento que ela conhece, pessoal, e ela executa, ela faz um controle das características finais do produto, as características do produto que é requisitado pelo cliente e elas estão dentro do especificado. Né? Muitas vezes, se elas estão fora, ou ele não está executando, ou ele não foi devidamente treinado, ou o padrão não é robusto. Mas muitas vezes o que foi deixado lá funciona. As pessoas gastaram tempo, muitas vezes antes da gente entrar para trabalhar na empresa e aquela peça está saindo com problemas de qualidade porque as pessoas ou estão com dificuldade de executar aquele procedimento, elas não foram bem treinadas ou elas não estão sendo cobradas. Então, cuidado em relação a fazer o básico antes de criar qualquer um outro fator e atrás de qualquer um outro fator novo, porque muitas vezes a gente, numa semana de trabalho em relação a isso, a gente reduz aí 50% ou mais dos problemas só analisando esse ciclo SDCA.
Então fique atento em relação a esse 19º erro, pessoal.